pregar. Então tem certos critérios na pregação, a estrutura da mensagem, como é que se organiza o sermão, a questão, por exemplo, da escolha do texto, o tema, e isso perdurou durante muitos anos. Mas a evolução eclesiástica, que é saudável, ultimamente colocou um outro tipo de maneira prática de pregar. É a chamada pregação expositiva. E a questão é que a maioria, uma boa parte dos pastores, pregadores, estão entendendo que é a única forma de pregar. É uma das formas de pregar, mas não é a única forma de pregar. Nesse campo, eu creio que nós temos que seguir em nível de ortodoxia, a ortodoxia do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: examinai tudo e retendo o que é bom. Então veja, examinai tudo e retendo o que é bom. Eu creio que você não pode se firmar apenas na pregação expositiva. Pregação expositiva é você pegar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ou de qualquer um dos evangelistas, vamos dizer de Marcos, e você vai pregar a partir do capítulo 1 até o 16. Aí você veja qual é a extensão de acordo com o tempo da pregação. Com relação ao tempo da pregação, também é outro aspecto. No Brasil Batista, as mensagens, desde que eu estou na denominação batista, que as mensagens dos pastores não ultrapassam 40 minutos. Mas tem pastor aí pregando 1h30. Tem pastor que começa a examinar o texto 1h30 de pregação. Examinando as técnicas de oratória, e eu fui professor de oratória na universidade, no curso de Direito, e eles têm que ensinar os jovens estudantes a falar em público. Nós apresentamos exemplos de que nenhum orador, e aí inclui o pregador, que o pregador é o orador, nenhum orador consegue 100% da plateia do auditório depois de ter falado 20 minutos. Então, com 20 minutos, ele consegue captar 100%. Depois de 20 minutos, começa a diminuir a captação. Então, com 30 minutos, não é mais 100% que está atento. Vamos dizer, seja 60%, seja 80%. Aí vai embora. Se para passar 1 hora, aí a metade não está nem mais ali, porque a questão é saber remir o tempo, aproveitar a oportunidade do tempo para ressaltar, realçar a verdade bíblica. E essa verdade bíblica, como eu disse no domingo passado aqui, ela não tem que ser apenas para o ouvido, ela tem que ser para o ouvido, ela tem que descer para o coração, tem que se materializar na vida, porque não terá nenhum valor que você ouça a mensagem e que você não aplique a mensagem à sua vida, para melhorar a sua vida e para fundamentar o seu testemunho. Por isso, então, a gente mescla tanto mensagem expositiva quanto mensagem temática. E há certos momentos em que o pregador tem que captar a necessidade da plateia, a necessidade, no caso, da igreja. Ela está mais madura ou mais necessitada de ouvir uma série de pregações positivas, ou a gente vai fazer uma série de pregações temáticas. Isso é um exercício que o pastor, que o pregador tem que fazer. Outra coisa também que não é muito sadia é que a congregação tenha uma série de rumos diferentes de pregadores. É o caso, por exemplo, eu ser pastor, que todo domingo chama como pregador visitante. Então, cada um tem uma forma de pregar, tem uma preferência, enfim, é mais conveniente e recomendável que seja uma série encabeçada por uma pessoa, como os irmãos estão tendo a oportunidade comigo aqui na interinidade pastoral. Muito bem. Então, nós vamos, nesta noite, fazer um introito ao estudo da Epístola aos Efésios. A doutrina bíblica paulina, que Paulo foi o maior doutrinador da igreja, ou do cristianismo, da igreja cristã. Por exemplo, a primeira epístola que está no cânon é a Epístola aos Romanos. E há um tema da Epístola aos Romanos que é chamado pelos estudiosos de
Romanos é o Evangelho da salvação. Então, o tema da Epístola aos Romanos é a salvação. E cada epístola tem um tema. No caso da Epístola aos Efésios, o tema é a igreja. A Epístola aos Efésios, ela tem o condão, o objetivo de promover a espiritualidade e o testemunho dos crentes. É isso que trata a Epístola aos Efésios. Eu não sei há quanto tempo os irmãos não estudam assim livros específicos doutrinários, como por exemplo o livro de Efésios. Há muito tempo. Efésios e outros, mas doutrina mesmo. Então, nesse caso, a gente vai talvez começar hoje a Epístola aos Efésios, num texto específico, mas lembrando que Efésios trata da doutrina da igreja. A Epístola aos Efésios é, tanto quanto Romanos é o Evangelho da salvação, Efésios é o Evangelho da igreja. E Evangelho aqui no sentido de boas novas, de mensagem, que é o que significa a palavra Evangelho, boas novas. Então, o principal objetivo da Epístola aos Efésios é promover a espiritualidade e o testemunho dos crentes. A Epístola aos Efésios é de bom ouvido dizer que ela trata da plenitude dos tempos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aos Gálatas diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, ele trata da dispensação da plenitude dos tempos. É tanto que no primeiro capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, trata da dispensação da plenitude dos tempos, a Epístola aos Efésios. Mas a Epístola aos Efésios também trata do Espírito Santo da promessa. Ele fala, a gente vai ver, selados foste com o Espírito Santo da promessa. Então imagina, meus irmãos, quanto isso é importante e quanto isso é profundo. Ou seja, nós que estamos na igreja fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A promessa que foi feita de que não ficaríamos órfãos pelo próprio Cristo se cumpriu, e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A Epístola de Efésios trata sobre isso. Mas ela trata também de exaltar a ação profética do Velho Testamento e do Novo Testamento, e, meus amados irmãos, a ideia de uma igreja única, e verdadeira, coluna e firmeza da verdade. Então, dentro desse diapasão, vamos abrir a Epístola aos Efésios no capítulo 2, no capítulo 1, e vamos fazer uma análise dos versos de 7 a 12. Os irmãos ficam com a Bíblia aberta, porque eu vou fazer a indicação de algumas leituras. Então, Efésios capítulo 1, versos de 7 a 12. Vou fazer o seguinte, uma dinâmica. Cada irmão se levanta e lê um versículo. Alguém lê o versículo 7. Efésios 1, 7. Do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Outro leia o 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que procura em si mesmo. 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. 11. Nele no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme
12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste da palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Que texto lindo, meus irmãos. Que profundidade de texto. Né? Todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, o Pai, recebemos-las em Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Começa a epístola no capítulo 1, verso 3 em diante, dessa forma. Então, isso nos leva à seguinte certeza: nós somos abençoados em Cristo e poderíamos contar inúmeras bênçãos, mas aqui nesse texto nós vamos encontrar algumas dessas bênçãos. A primeira delas é a bênção da redenção. Bênção da redenção. Capítulo 1, verso 7. Em quem temos o quê? A redenção pelo seu sangue. Redenção. O termo redimir, que nós encontramos no original, era usado para resgatar, por exemplo, um prisioneiro. Aplica-se também à libertação de uma pessoa que estava condenada à morte. Esse termo aqui se aplica também à libertação do povo de Deus do Egito, feita pelo próprio Deus através de Moisés, encaminhando o povo para a conquista da terra prometida. Em cada caso, o homem é redimido. No caso, o povo, o homem individualmente, de uma situação de que ele era incapaz de obter libertação pelos seus próprios meios, seus próprios esforços. E aí, nos encontramos diante da seguinte situação: essa redenção aqui é de uma dívida que nós jamais poderíamos pagar pelos nossos próprios recursos. É por isso que ele diz aqui no verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então a primeira grande bênção que nós temos é da redenção. E nós temos que ter consciência dessas doutrinas, especialmente dessas verdades aqui do Novo Testamento. A verdade maior é uma: Cristo nos libertou. Nos libertou integralmente. Cristo nos redimiu pelo seu sangue. E por isso nós podemos dizer que estamos livres. Completamente livres. Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Os irmãos acompanham a leitura. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Então nós falamos aqui sobre redenção, sobre liberdade. O apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1 diz: estai, pois, firmes em quê? Na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a colocados debaixo do jugo da servidão. Ou seja, não temos que estar debaixo do jugo da servidão, porque nós fomos libertos por Jesus Cristo. E essa redenção é, meus amados irmãos, a grande bênção da vida cristã. E temos que ter isso na mente constantemente, porque isso nos fará ver a grandeza, a largura, a altura e profundidade do amor de Deus. Nós somos libertos da servidão, da escravidão do pecado. Vamos ver, alguém lê Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então aí está, nós fomos libertos, não vamos jamais permanecer no pecado. Não vamos tentar a Deus, vamos pecar para que a graça abunde? Não, nós vamos viver
viver na plenitude da bênção. E a bênção é de libertação, de redenção. É isso que diz o apóstolo Paulo. Mas nós somos também libertos do mundo. Gálatas 1:4. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. O qual se deu, Jesus Cristo, pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui é só bênção. Aqui é verdade para ser aplicada à vida. Isso aqui não é ficção científica, não. Não é ficção literária, não. É verdade. O apóstolo Paulo penetrou nos mistérios de Deus ao falar sobre isso, né, isso nos Efésios. Então a grande bênção é a bênção da redenção. Mas nós temos também, entre outras coisas, não só livres da lei, da escravidão do pecado do mundo, mas nós somos livres do poder de Satanás. Vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a remissão dos pecados. Olha que coisa mais linda. Aquilo que nós falamos há pouco. Ele diz: o qual nos livrou do poder da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, do seu Filho amado, em outras versões. Em quem temos esse reino do Filho, o Filho é Jesus. Em quem temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, nós estamos livres do poder de Satanás. O grande desafio da vida cristã é entender uma coisa: nós não fomos somente livres da culpa do pecado, porque Cristo já pagou a nossa culpa no Calvário. Mas nós temos que entender que não só estamos livres da culpa do pecado, mas do poder do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Amém. Então, o apóstolo Paulo aos Efésios fala aqui da primeira grande bênção, a bênção da redenção. Mas há uma segunda grande bênção, a bênção do perdão. A bênção do perdão. Aqui no versículo 7, ele fala: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Essa palavra remissão aqui é perdão. Perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós somos perdoados pela riqueza da graça de Deus. É evidente que nós não merecíamos. E é por isso que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, diz o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então veja, o verbo perdoar quer dizer levar embora. O sentido do verbo perdoar é levar embora. Ou seja, as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos problemas, tudo já foram embora. Levados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Cristo morreu para levar os nossos pecados a fim de que eles nunca mais sejam vistos. Acabou. E o apóstolo Paulo diz isso muito bem certo quando ele diz: aquele que está em Cristo, o que é? As coisas velhas, tudo se fez novo. É por isso que nós temos que orientar os batizandos, ou seja, os que estão no propósito de serem batizados, que o simbolismo do descer as almas é morte e ressurreição, para do mesmo modo como Cristo ressuscitou dos mortos, nós sejamos ressuscitados em novidade de vida. Então nós temos o perdão dos nossos pecados, eles foram embora. O sentido é ir embora, do verbo perdoar, é dizer levar embora, e nunca mais serão vistos. Porque se Deus for considerar depois os nossos pecados já perdoados, não tem sentido, é ilógico. Eles estão perdoados uma vez para sempre. E aí avulta um grande problema: algumas pessoas entenderem que a salvação é condicional. A salvação é pela graça.
pecados estão perdoados. E por que a salvação é eterna? Porque o próprio Cristo falou: aquele que crê em mim, aquele que me recebe, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Observe bem, não disse terá a vida eterna. Aquele que crê em mim tem, presente verbal é enfático, tem a vida eterna. Não entra em condenação, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, nesse caso, meus irmãos, os nossos pecados estão perdoados uma vez para sempre. E aí pergunta, pastor, e o pecado? O problema é o seguinte: se o crente pudesse perder a salvação, estaria comprometido o poder do Salvador de salvar totalmente. Ele salvava um período, fazia salvo por um mês. Aí o cara se perde, aí vamos salvar por 2 meses pela frente. Tem prestação. Não existe salvação prestação. Então, estaria comprometido o poder do Salvador de salvar totalmente, integralmente, uma vez por todas. É por isso que o hino diz: não sei por que de Deus o amor me se revelou, mas eu sei que de Cristo estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Mas o Epístola aos Hebreus diz uma coisa interessante: por isso que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus Cristo está intercedendo por nós todos os dias, todos os momentos. Daí o apóstolo João dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, e o fazemos por conta da nossa contingência material, humana, finita, vulneráveis, ele diz: mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Louvado seja Deus por isso. Nós temos que vivenciar essas verdades. Aí eu vejo muita gente nas igrejas amargurados, crises tensas, convulsões internas, quando tem que desfrutar da bênção da graça de Deus, que é abundante. Porque onde abundou o pecado, o apóstolo Paulo diz: superabundou a graça. O nosso perdão é baseado no sacrifício expiatório de Cristo. Ele expiou os nossos pecados para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vinha caminhando, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos perdoou. Agora, meus irmãos, tem uma coisa: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação, é o que diz a Bíblia. Porque Cristo já resgatou a dívida que era contra nós. Colossenses 2,14. Alguém lê Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Olha só, havendo riscado o quê? A dívida. Então a nossa dívida foi riscada já. A cédula que nos era contrário dos nossos pecados, que constava, por exemplo, no rito judaico de ordenanças, que tudo conspirava contra nós. Ele diz aqui: Cristo tirou de cima de nós e cravou os nossos pecados da cruz. Tem um hino belíssimo que eu nunca me esqueci, nunca mais esse cantor, né? Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu com um emblema de vergonha. Mas eu amo esta cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A gente precisa cantar isso. Beleza? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma por outra trocar. O que os crentes têm que vivenciar na igreja, nas igrejas, é essa realidade de que está levando uma cruz de problemas, de dificuldades, de sofrimento, mas essa cruz será trocada por uma coroa, a coroa da glória. Eu às vezes fico pensando assim: pastor, será que você não está indicando uma visão muito elevada? Não, é isso mesmo. É isso mesmo.
ensinava no curso de Direito, teve um período que eu disse, olha, vocês têm que vivenciar um tipo de profissional. Eu era bem mais jovem, tá? Ainda sou jovem, mas era mais jovem. E aí teve um aluno que me perguntou, senhor seguinte, o padrão que o senhor apresenta é muito elevado. Tá? Eu procurava sempre fazer o seguinte, eu sempre ministrei aula de paletó e gravata. Eu estou sempre gravando. Em aula eu sempre estava de paletó e gravata. Uma certa feita eu fui ministrar uma aula sem gravar. Um aluno disse, o senhor parece estar em traje de banho, porque eu estava sem gravar. Então eu sempre apresentei uma imagem de profissional. Primeiro, um profissional que se barbeia todos os dias. Todos os dias, 6 horas da manhã, todo barbeado. Barba diária. Eu trabalho de paletó e gravata, porque a minha profissão exige que assim seja. Tá? Embora esteja muito complicado isso. Primeiro, nós temos uma temperatura de quase 40 graus. Mas, de qualquer maneira, eu nunca fugi disso. Então, existe um padrão de profissional que o aluno diz, professor, é muito elevado, aí não vai chegar a isso não, mas tem que chegar. Então, eu sempre dava as orientações nesse sentido. E aí, o seguinte, será que existe um padrão de crente? Existe. Está na Bíblia. O crente é feliz. Não é só cantar, sou feliz com Jesus, sou feliz. Não, ele tem que ser feliz. E eu tenho dito aqui que o grande desafio não é cantar os hinos, é viver a letra dos hinos. Então há um padrão. Por que é um padrão? Porque nós já fomos perdoados. Os nossos pecados já foram perdoados e o perdão que nós recebemos foi um perdão imerecido, um perdão imediato e um perdão completo de uma vez para todos. Sempre nós estamos perdoados e lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Então, 4 bênçãos que eu falei. Então, 2, redenção, perdão. A terceira, revelação da vontade de Deus. Efésios 1, vamos voltar aqui, 8 a 10. Efésios capítulo 1, versos de 8 a 10. A gente está estudando de 7 a 14, de 8 a 10. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 8. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Que ele fez abundar, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então veja, aqui ele disse que nós conhecemos os mistérios da vontade de Deus. Então Deus não somente perdoa, mas Ele recebe e perdoa aqueles que Ele reconciliou e que são filhos. É por isso que nós podemos chegar a Deus e chamar Deus de Abba, Pai, ou meu Pai. Essa expressão Abba, Pai, é papaizinho. E aqui para ele, quando ele chega, é paiinho. A gente pode chegar a Deus com intimidade tal e dizer: paiinho, me perdoa, paiinho, me concede graça, paiinho, me ajuda, paiinho, me orienta na solução dos meus problemas. E muita gente pede a Deus para que Deus resolva o problema dele. Não, você pede para Ele orientar e ajudar você a resolver os seus problemas. Então veja, Ele perdoa, Ele reconciliou-nos com Ele próprio. Ele também ilumina a compreensão do seu propósito. A graça de Deus é derramada em nós com toda a sabedoria e com toda a prudência. É o que diz o verso 8 aqui, né? Que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. O pecado separou o homem de Deus, e assim fazendo do próximo, não só de Deus e do próximo, mas dele próprio. Mas em Cristo todas as coisas foram juntas. Ele congregou tudo acima de todos os problemas terrenos. Ele congregou tudo
debaixo da sua graça. Eu trouxe aqui um exemplo, a palavra do Dr. John Mackay, grande cristão inglês. Analisando esse texto, ele diz o seguinte, observe bem, entre aspas: Deus constituiu Jesus Cristo como centro unificador de um vasto esquema de unidade, por meio do qual as ordens celestes e terrestres, separadas como estão agora por um grande abismo entre o sobrenatural e o natural, e pelo abismo ainda maior do santo e do pecaminoso, serão de novo reunidas em uma única unidade e comunidade na pessoa de Jesus Cristo. Então veja, enquanto nós pensamos no sobrenatural e no natural, no santo e no pecaminoso, nas contingências da matéria, em Jesus Cristo, elas estão reunidas em uma única e unida comunidade. Então, é como diz aqui o apóstolo Paulo, nos versos 8 a 10: descobrindo o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele propuser em Cristo. O beneplácito é a doença, é vontade. Então, ele nos revelou, meus amados irmãos, a redenção, nos revelou o perdão, revelou-nos a sua vontade e, em última análise, ele nos revelou herança e nos deu espiritual, herança espiritual. Dos versos 11 e 12, ele diz: nele, observe, Efésios 1, verso 11, nele, Jesus Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Herança espiritual. Nós somos feitos em Cristo por Deus o Pai, herança espiritual. Em Cristo nós temos uma linda herança. Alguém abre 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, versos de 1 a 4. 1 Pedro 1, versos de 1 a 4. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 4. Temos uma linda herança. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santidade no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada dos céus para vocês. Amém. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém. Pensa, meus irmãos, que coisa linda. Então nós temos redenção, perdão, temos revelação da vontade de Deus e uma herança espiritual. E o apóstolo Pedro aqui é muito feliz quando diz: fomos resgatados para uma herança incorruptível. Impressionante isso, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada para nós no céu, para vós. Meus irmãos, que bênção! Nós somos herança de Cristo, somos valiosos em Cristo, e muitas vezes a gente não reconhece isso, esse estado, essa bênção, essa dádiva, e não foi de graça. Houve o que? O sacrifício de Cristo, foi pago um alto preço para que nós fôssemos herança dele. A gente vai aqui, eu sei que foi pago um alto preço, foi pago mesmo, para que pudéssemos ser um em Cristo. Foi pago um preço
O corpo de Cristo é edifício, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus é o seu povo. E o povo de Deus no presente momento, que é a igreja do Senhor, com todos os defeitos, problemas, dificuldades, ela é a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, pronta para o encontro com o Senhor. Amém. O povo de Deus é santo. Por quê? Porque Deus é santo. Herança de Deus e possessão de Deus. Meus irmãos, a gente passaria a noite todo dia aqui revelando aqui as coisas que Deus tem para nós. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados aqui em Efésios capítulo 1 com toda sorte de bênçãos. Com todas as bênçãos. Eu fico impactado quando eu vejo aquele dizer: vocês foram abençoados com algumas bênçãos. Não, com toda sorte de bênçãos. E nós não temos consciência disso. Por isso nós não vivemos na plenitude da bênção. Toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Nós fomos abençoados por Deus em Cristo nos lugares celestiais. Daí nós estarmos prontos para enfrentar as astutas ciladas do inimigo, porque o próprio apóstolo Paulo vem dizer lá na frente: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais. Então, a luta da batalha espiritual se trava exatamente no lugar em que nós fomos abençoados. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém. Eu me empolgo com a vida cristã, com a beleza da doutrina bíblica. E essa epístola aos Efésios é absolutamente bela. Ele fala aqui da plenitude do tempo, ele fala da herança, ele fala do selo do Espírito Santo, onde selados com o Espírito Santo da promessa. Então, com essa impressão e com a verdade da palavra de Deus, nós vamos sair daqui nesta noite certos de que nós fomos lavados e purificados pelo Senhor. Amém. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Vamos cantar um outro hino para nós encerrarmos o culto. Capítulo 29. Hino 20.